fale também. Dito isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Se Deus permitir, terminamos hoje a igreja de Sardes. Com a graça dele, vamos concluir essa etapa. O tema dessa noite é recompensas. Vamos falar um pouquinho sobre como Deus recompensa, como Jesus recompensa os que lhe são fiéis. Acharam? Eu vou ler do versículo 3. Diz assim, ele fala para a igreja e depois ele faz um alerta para a igreja ser vigilante e diz: lembra-te, pois, do que vocês têm recebido e ouvido e guarda-o ou pratica. Arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão e de modo nenhum conhecerás a hora em que virei contra ti. Já falamos isso bastante, o aspecto da cidade, como a cidade foi invadida várias vezes de surpresa e tornou aquilo muito perigoso. O texto diz, verso 4, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos caminhar a partir daí. Hoje nós vamos falar sobre recompensas e garantias da fé. O texto já foi lido. Vamos ver qual é a verdade central. Recompensas e garantias devem estimular nossa fidelidade. Nós não devemos ser fiéis, não devemos ser estimulados à obediência simplesmente porque Deus muitas vezes ameaça de juízo, de castigo no sentido. Nós também somos estimulados pelas recompensas. E neste caso, ele vai apresentar um estímulo. Ele diz, ou vocês se arrependem, ou eu virei contra vocês. Irei contra a igreja, assim como a cidade caiu, eu vou derrubar vocês, vou puni-los. Vou trazer dano e vou acabar com a igreja. Acabar no sentido de vocês já não têm função nenhuma, eu vou tirar vocês daí porque vocês perderam a sua funcionalidade. Mas como ele falou que em Sardes existia um grupo pequeno de pessoas que estavam obedientes, então ele fala de uma recompensa para eles. Hoje vamos ver 3 verdades que uma igreja precisa saber sobre o Senhor Jesus. 3 verdades. A primeira delas é muito simples. O Senhor conhece, essa é a primeira lição, o Senhor conhece quem são aqueles que não se contaminam. É fantástico isso porque ele olhou para a igreja de Sardes, diferente de todas as demais, a igreja de Sardes não era perseguida pelos judeus. Em outras igrejas, Jesus falou, olha, aí estão uns da sinagoga do diabo, porque eram judeus que perseguiam e matavam os crentes. Sardes não. A comunidade dos crentes e a comunidade judaica andavam lado a lado. Por quê? Porque o cristianismo dos crentes de Sardes era tão fraco, tão aguado, que não incomodava os judeus, não ofendia os judeus, não incomodava sequer o Império Romano. O Império Romano falou, não, crentes de Sardes podem, vocês são espetacular. O pessoal de Éfeso é chato, o pessoal de Esmirna teve que matar. Pessoal de Tiatira, de Pérgamo, que crentes chatos. Vocês não. Roma não perseguiu, os judeus não perseguiram, então o cristianismo lá floresceu. Cresceu tanto que as pessoas falaram, nossa, qual é o segredo dessa igreja? Essa igreja tão viva, que é tão grande. Jesus falou, a fama de vocês é de vida, mas vocês estão mortos. Vocês chegaram num patamar que não fazem diferença nenhuma para o mundo. Vocês são sal que não salga mais. Se o sal perde o seu sabor, o seu poder de salgar, Jesus falou que não serve para mais nada, a não ser jogado no monturo, no lixo ou no caminho. Se você perder sua função, você não perde a salvação, mas você perde a sua utilidade. Então você realmente vai só fazer hora extra aqui até que Deus recolha a sua vida, mas perdeu a utilidade. E muitos crentes perderam. Porém, apesar de uma geração muito grande de crentes, desde Sardes até nos nossos dias, ter perdido a sua funcionalidade, Jesus diz que o caos não é total. Ele diz, todavia,
em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ele falou, olha, tem um grupo pequenininho aí, pouquinha gente, que eu estou observando e mantiveram fidelidade. E esse é uma coisa que nós precisamos saber sobre Jesus. Ele olha para uma igreja, não importa se ela é grande, se ela é pequena, não importa se ela é rica ou se ela é pobre, ele está procurando pessoas que mantenham pureza. E talvez alguns crentes se desanimem em certos cenários, dizendo, afinal de contas, de que adianta eu fazer isso, se só eu faço? Uma das maiores reclamações na atualidade são crentes que dizem, mas só eu faço. E a acusação que mais recai sobre os crentes, você está lendo a Bíblia, alguém fala assim, você ainda acredita nesse livro? Você vai à igreja, alguém diz para você, você ainda vai à igreja? Em que século você vive? Você lê a Bíblia e a Bíblia fala de submissão e a pessoa diz, você acredita que isso é verdade? Gente, vamos acordar para a vida, os tempos mudaram. Você diz, a partir da Escritura, olha, esse conceito de gênero que estão tentando vender na atualidade, dizendo que é normal, é algo contrário à Escritura, está errado. E as pessoas dizem, você é um preconceituoso. Só você, se você é o único, quem sabe no seu trabalho, na sua escola, que acha que isso é errado. E à medida que você vai sendo o único nas diferentes coisas, o único que é submisso, o único que é fiel, o único que insiste em ler a Bíblia, orar, o único, as pessoas olham para você e você vai se isolando, 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 e você se desespera, falando, nossa, realmente eu sou o último. Mas essa mensagem dessa igreja, Jesus foi dar uma palavra para estimular esses. Eu sei que aí em Sardes tem umas poucas pessoas. Não sei se todos traduziram, todo mundo tem essa expressão, poucas pessoas, nas versões que temos aí? Alguns o que, Laura? Há alguns em Sardes. O que mais? Outras versões, fala bem alto, quem tem outra versão. Uns poucos. Quem mais? Mais algum? Porque não está escrito isso. Não está, eu não sei porque não traduziram, mas não está escrito isso. O que está escrito na língua grega é, tem em Sardes uns poucos nomes. Está escrito assim, nomes. Aí em Sardes, claro, tem nome, são pessoas. Mas eu não sei porque não traduziram. Talvez para deixar mais fácil a entender. Tem poucas pessoas. Mas ele fala, olha, aí em Sardes tem alguns poucos nomes. E aí nós vamos entender porque isso foi colocado dessa forma mais adiante. Jesus diz assim, eu sei o nome daqueles poucos que mantêm fidelidade. Você não é só mais um no grupo. Jesus sabe o seu nome. Não é legal saber que Jesus conhece o seu nome? Você já pensou como sou o seu nome na boca de Jesus? Você não é um número. Você não é mais um. Chama aquela pessoa para mim. Não. Chama e ele cita o seu nome. E ele diz, tem uns poucos nomes aí que eu sei que não se contaminaram. O desafio da igreja na modernidade é olhar à sua volta e pensar assim, a minha fidelidade não depende da fidelidade do outro. A minha fidelidade não depende da fidelidade da maioria. A minha fidelidade depende do Senhor saber o meu nome. Hoje pela manhã falamos na classe de novos membros do texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 25, em que Jesus vai dizer para algumas pessoas no seu retorno à terra. Senhor, as pessoas vão dizer, naquele dia muitos dirão, muitos, Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isso, olha a palavra não é aparecendo. No teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos milagres, no teu nome nós profetizamos, e nós fizemos muitas coisas no teu nome. E aí Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca conheci vocês, eu não conheço vocês. Eu não sei o seu nome, e aqui a ideia não é que ele não é onisciente, ele está dizendo assim, vocês para mim são desconhecidos. Eu não tenho nada com vocês. Vocês são mais um no meio de tanta gente que se perdeu. E esse texto dessa noite visa estimular a você a falar, eu quero que o Senhor Jesus conheça o meu nome como alguém que é fiel. Deixa eu perguntar para você se alguém
citasse o seu nome, não mostrasse a sua imagem, se alguém aqui na igreja citasse o seu nome e falar, olha, essa irmã, e falasse o seu nome, na mente das pessoas viriam boas coisas, viriam marcas de fidelidade. Falar, conheço essa irmã, nossa, super comprometida. Essa irmã, isso. Citasse o nome de um irmão e a pessoa falar, realmente esse irmão. Nós precisamos ser reconhecidos pela nossa fidelidade. Mas se os nossos pares não reconhecerem, saiba que Jesus está vendo. Quando você é fiel lá na sua casa, o mundo menospreza, por exemplo, as irmãs que são donas de casa. O mundo fala do lar. Nossa, você é só dona de casa. Jesus não olha assim. Quando você cuida dos seus filhos, quando você faz isso por ele fala, eu sei o seu nome, eu sei o que você está fazendo, eu sei do seu trabalho, seja pequeno ou seja grande. Nada passa desapercebido. Cada roupa que você lava, cada coisa que você arruma na sua casa para o bem da sua família, por amor à sua família. Deus sabe cada hora extra que um pai, um marido, alguém faz para sustentar, para suprir a sua família. Deus viu. Deus sabe as privações. Hoje nós vivemos num tempo de mais abastado, eu diria, financeiramente. No passado, não era algo incomum você encontrar pais que numa refeição com sua família só tinham uma mistura, um bife. E eles abriam mão daquela mistura para que os seus filhos comessem. Ninguém viu. Deus viu o que você fez. Deus sabe do que você fez. Deus sabe do que você abriu mão. O Senhor conhece. Mas no caso de Sardes, Jesus está falando, eu sei que de alguns nomes aí que não se contaminaram. Não se envolveram com as festas da cidade, não adormeceram com a mornidão, com o despreparo espiritual. Eu sei o que vocês fizeram. E esse é um grande estímulo. O Senhor conhece cada um, seja qual for, onde você estiver. Deus sabe aqueles que não se contaminam. Continue firme. Sozinho ou não, continue. O profeta Elias certa vez lamentou diante de Deus e disse, Senhor, Acabe e Jezabel mataram todos os profetas, só sobrou eu. E Deus disse, não, Elias, você está enganado. Eu separei mais de 7.000 que não se curvaram. Só que Elias não sabia. Elias falou, só estou eu. E Deus falou, não, Elias, eu tenho outras formiguinhas solitárias por aí. E esse exército de Deus é formado por grupos pequenos, espalhados mundo afora. Deus queira que na eternidade você seja contado como um nome entre aqueles que não se contaminaram, porque a nossa geração é uma das gerações mais impuras que tem. O nosso povo no Brasil é um dos povos mais imorais do mundo. Jesus olha e fala assim, eu sei como é difícil para vocês, eu sei que vocês não têm se contaminado. Deus sabe os seus olhares, seus ouvidos, seus investimentos. É você alguém que preserva a pureza? Jesus está anotando isso. Não passará desapercebido. Há uma recompensa para a fidelidade. Muito bem, o texto diz aí, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas, ou uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestiduras. A ideia de vestidura aqui, ele está falando de pessoas que são salvas de fato. A ideia de que uma pessoa, quando é salva, ela é vestida com algo. E a ideia de não contaminar é a ideia de pureza. É a pessoas que mantiveram as suas vestes o mais limpo possível, num ambiente de lama. Uma vez eu vi uma ilustração, nunca mais achei, gostaria de achar. Era uma noiva atravessando um chiqueiro. Ela estava todinha arrumada e ela falou, ela tem que atravessar o chiqueiro. O objetivo dela era se esforçar ao máximo para não se contaminar. Nós estamos num mundo que está em lama. As pessoas do lado batem, pulam e jogam lama. E você olha para aquilo, você tenta se afastar, se desviar para que não espirre em você. É chato, é irritante. Mas Deus fala, continue a fazer isso. Você não vai chegar perfeito no céu, sabia disso? Quero desanimar você não. Deus quer que você não chegue enlameado. É isso.
Deus não quer que você chegue. Quando pequeno, em São Paulo, minha mãe contava histórias de que às vezes ia para a igreja, lá na Igreja Batista de Casa Verde, em São Paulo, muitas décadas atrás, e as crianças, as ruas de São Paulo ainda eram de barro, parte das ruas, e as igrejas, a ampla maioria das igrejas, na entrada tinham torneiras. E os crentes vinham no domingo de manhã de todos os lugares. E eles vinham, as criancinhas vinham diferente de hoje, né? As crianças vinham de terninho, paletó, pequenininho assim. É bonito ver as fotos antigas, né? As menininhas de vestido longo, aquelas meinhas brancas, eu não sei como chama, com rendinha, assim, sapatinhos. E eu falei, mas como vocês não se sujavam? Minha mãe falou que os homens enrolavam a barra da calça até o joelho. E tiravam o sapato, as crianças tiravam o sapato e todos traziam o sapato na mão. E eles vinham andando por ali, tentando não se sujar, com a melhor roupa, porque a melhor roupa que tinha era para o Senhor, no domingo. E quando chegava na porta da igreja, tinha um grupo lá lavando. E lavava o pé, e tirava todo o barro, e arrumava, secava, e aí abaixava a barra da calça, e entrava na igreja dizendo, Senhor, cheguei. Isso serve de uma boa ilustração. O esforço daquelas crianças, daquelas pessoas, de chegar na presença de Deus o menos contaminado possível. É você alguém assim? Ou para você está tudo certo? A sujeira está à sua volta, fala, já que está todo mundo sujando, eu não tenho o que fazer, pastor. Deus vê os poucos nomes que não se contaminam. Que o seu nome seja contado entre eles. Sei que tem poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ele continua. E ele fala sobre, primeiro, a ideia de o Senhor conhece. Falei sobre 3 verdades que a igreja tem que saber sobre Jesus. A primeira é que ele conhece quem não se contamina. A segunda é que ele honrará quem não se contamina. Olha como ele diz no texto. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, gente, é muito bonito o que ele está colocando, dizendo assim, olha, os poucos nomes que não se contaminaram, eles andarão de branco comigo, junto comigo, porque são dignas. Não sei se você já viu certas marchas, desfiles. Eu procurei algumas imagens, as pessoas tentam ilustrar o que vai acontecer nesse dia, o que Jesus quer dizer com essas pessoas de branco andarão comigo. E Jesus parece que está dando um destaque quando você vê anos atrás não, o ano passado, né? Na época de eleição, você via os presidenciáveis andando pelo Brasil, pelo menos um deles aí fazendo motociata, passeando, e você via aquela multidão indo junto, querendo andar juntos. Às vezes você vê alguns artistas chegando em algum lugar e aquele grupo que quer andar juntos. Jesus diz assim, um dia, e aqui nessa terra, hein, não é no céu, haverá um dia em que eu vou caminhar, e não é para todos. Haverão pessoas que me acompanharão de perto nessa caminhada. É honra ou não é honra? Às vezes passa um carro, você vê aqueles carros de bombeiro e tem um artista lá, e aí sempre tem aquele grupinho seleto que está lá em cima do caminhão com eles. Jesus está dizendo assim, um dia, algumas pessoas andarão ao meu lado. Eu vou desfilar e essas pessoas vão me acompanhar. Elas vão passar comigo diante das pessoas, porque elas são dignas. Como elas andaram em dignidade, eu também trarei a elas uma dignidade maior, eu as honrarei. Os artistas tentam demonstrar um pouquinho o que é isso. Eu procurei algumas imagens. Eu fico imaginando como será esse encontro com Jesus. E ele diz sobre pessoas vestidas de branco, andando com ele. Reparou como as pessoas gostam de vestir branco quando chegam numa época de festividade ou de um recomeço? Ah, vai entrar o ano. Qual a roupa que as pessoas colocam? A maioria delas. Todo mundo quer colocar branco. Eu, às vezes, passo o ano de preto. Então, por isso que a gente está ruim. Assim, tem que mudar todo mundo de pôr de branco, né? Agora estão falando que as cores mudam, depende da cor que você quiser. Mas o fato é, as pessoas, até mesmo de outras crenças, vão para as praias, se vestem de branco, porque eles entendem que o branco demonstra pureza, descarrega energias, tal, por razões equivocadas. Mas Jesus diz que o branco simboliza a pureza. E ele diz que eu vou honrar algumas pessoas, não são todas, elas caminharão comigo. E o mundo verá
Gente, eu não sei como será esse dia, mas eu gostaria muito de ser contado entre aqueles que estão andando juntos com Jesus. E o mundo olhando, o mundo agora tanto faz, aí eu vou falar que momento pode ser provável que isso aconteça. Talvez no retorno de Cristo a essa terra, talvez haja um momento em que as pessoas verão os salvos sendo honrados neste mundo. Talvez seja um momento em que a igreja será honrada, ou pelo menos os crentes fiéis, se não for toda a igreja, diante dos judeus, no final da tribulação, no julgamento das nações, em Mateus 25. Nós não sabemos. Eu sei que isso daqui não me parece ser algo celeste. Ele fala, essas pessoas caminharão comigo, vestidas de branco, porque elas se mostraram dignas. E as pessoas tentam representar isso aí. Aqui uma ideia de uma Nova Jerusalém, tentaram e milhares de pessoas, todas vestidas de branco, com coroas nas suas cabeças, sendo honradas. E, gente, milhares de pessoas terão essa alegria. Como eu falei, o livro de Apocalipse às vezes faz promessas que são chamadas promessas condicionais e às vezes são promessas incondicionais. Este vestir-se de branco parece ser uma promessa condicional, uma promessa feita para alguns. Olha, para alguns em que sentido? A igreja, não falou da igreja, falou tem um grupo que morreu, tem um grupo que está morrendo, mas tem uns poucos que são fiéis. E ele diz, estes poucos andarão comigo. Então parece que ele colocou uma condição. A fidelidade e a pureza de um grupo pequeno vai ser honrada. Eu sei qual é o seu nome e um dia determinado eu vou honrar você, você podendo desfilar comigo. Então não me parece algo no céu, mas algo reservado para a terra. E as figuras mais diversas, as pessoas tentam simbolizar, imaginar o que acontecerá. O texto não é um texto de difícil compreensão, mas tem um versículo, agora o verso 5, que torna o texto um pouquinho mais complexo. Versículo 5 diz assim, o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Aí, percebe o que é um pouco estranho? Ele fala de pessoas que não contaminaram as suas vestes, e agora ele diz assim, olha, vão andar de branco comigo. E aí agora ele muda e fala, o vencedor será vestido de branco. Parece que as pessoas já estavam de branco, não é? Mas recebem algum tipo de favor extra nesse sentido. É provável que isso aconteça. E o texto diz assim, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E esse texto é um texto polêmico, de difícil mais compreensão. Vamos tentar entender. Eu queria falar sobre o último aspecto. Então, primeiro, o Senhor conhece os nomes daqueles que mantiveram fidelidade. Segundo lugar, o Senhor honrará aqueles que mantiveram a fidelidade. Em terceiro, é a certeza de que o Senhor guarda todos os que pertencem a Ele. Como isso acontece? Ele diz aí, olha, algumas pessoas, não é? Agora no vencedor aqui parece ser todos, agora uma promessa para todos os crentes. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. A ideia de um sinal de pureza. A vestidura branca, nesses textos aqui, tem a ver mais com a justificação dada por Cristo. A ideia de, olha, nunca mais sobre você cairá nada. Eu vou cobrir você e você, a partir de agora, é santo, santo no sentido pleno. Porque hoje nós somos santos. Nós somos santos no sentido de que não somos mais culpados do pecado de Adão. Mas nós ainda estamos lutando pela santificação todos os dias. Então eu não tenho a santidade absoluta. Eu tenho a santidade chamada santidade posicional. Em Cristo, a minha posição, Deus olha e fala, você é um santo. Não, você é inocente do pecado de Adão. Mas existe uma outra santidade chamada santidade relacional. Essa nós, todos os dias, se pecarmos, pedimos perdão. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então nós estamos num processo de santificação. E existe a santificação final, que é aquele estágio em que acabou. Não mais culpa, não mais pecado, e aí nós seremos como o Senhor, perfeitos. Isso não aconteceu. Nós só desfrutamos da santidade posicional, somos declarados inocentes e experimentamos a santidade relacional, porque dia após dia temos buscado mais santidade, pedimos a Deus para nos limpar, caminhando para chegar no dia em que isso vai acontecer. E desse dia em diante, não haverá mais pecado.
nenhum de nós, revestidos por aquela graça, por aquela justiça naquele dia, nunca mais pecaremos. É por isso que algumas pessoas perguntam, minhas filhas perguntavam, no céu, e se a gente pecar no céu, o que vai acontecer? E eu dizia, não, no céu você não pode pecar. Como eu sei? Eu sei porque a Bíblia fala que nós somos revestidos de algo. E no céu, nós somos agora impossibilitados, impedidos de tropeçar. Você sabe que na esfera angelical, quando Deus criou os anjos, parte desses anjos se rebelaram contra Deus. E Deus os expulsou do paraíso. Uma parte ficou com ele. E a Bíblia chama esse grupo de anjos que ficou junto a ele, chama de anjos eleitos. Ou seja, esse grupo especial de anjos não podem mais cair também. Eles são guardados por Deus para não tropeçar mais. Os que caíram, caíram. Outros que ficaram são preservados. Então, na eternidade, nós somos impossibilitados de muitas coisas, não é só de pecar, não. No céu, ou na eternidade, melhor do que o céu, na eternidade, nós somos impedidos de ter tristeza. Há pessoas que já disseram para mim, pastor, se eu chegar no céu e um familiar que eu amo, que já partiu, não estiver lá, eu vou ficar triste. Eu disse, não, você não vai ficar. Não vai ficar triste, não. Não, falei, não vai ficar. Por quê? Porque Deus vai impedir, não é possível. Mas eu vou saber onde ele está? Eu falei, vai. Eu vou saber que ele está sendo punido no inferno? Vai saber. E não vai se entristecer. Como? Porque nós somos guardados. Quem nos guarda é Deus. Ele vai guardar, ele vai impedir que você... Nós já experimentamos isso um pouquinho, gente. Nós sofremos mais por um ente querido que esteja no hospital vivo hoje do que por familiares que morreram, ou por queridos ou amigos que morreram e foram para o inferno. Você não está desesperado falando, nossa, aquele tio que eu amava foi para o inferno. Você continua levantando, trabalhando. Por que você não se desespera? Porque hoje você já experimenta um pouco do poder de Deus, preservando disso. O que vai ser na eternidade? Muito maior. Assim como já disseram para mim, olha, se minha família foi para o inferno, então eu prefiro morrer e ir para lá também. Uma vez eu perguntei, mas por quê? Ele falou, para a gente ficar junto. É coerente o pensamento. Ele falou, olha, eu quero ficar junto com a minha família. Mas sabe de uma coisa? E eu lembro de dizer para a pessoa, se isso acontecer com você, não haverá alegria no reencontro. Nenhuma. Zero. Por quê? Porque assim como no céu você é impedido de sofrer, longe de Deus, você é impedido de se alegrar. Não há celebração. Ninguém vai chegar no inferno e falar, nossa, que saudade de você. Não tem isso. Não haverá alegria. É muito importante isso. Há pessoas que brincam, memes na internet, dizendo assim, se no inferno tiver mulher sem roupa, cerveja e não sei o que, eu prefiro ir para lá. Ok? As pessoas acham que vão para um lugar de satisfação, mas é tirado completamente a possibilidade de satisfação. Então pense muito bem a respeito do que significa ser alvo de uma graça como essa. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, isso significa proteção. Outro aspecto, e aí o aspecto difícil do texto é que ele diz assim, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Por que é difícil esse texto? Porque as pessoas falaram assim, peraí, o vencedor não terá o nome apagado de jeito nenhum no livro da vida? Mas pastor, eu não sabia que é possível ser apagado o nome do livro da vida. Se é possível apagar o nome do livro da vida, é possível perder a salvação. E nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala de alguns livros, já vou falar sobre isso. A Bíblia menciona 4 livros celestiais. Então não se perca aí no enumerado dos contos, porque há muita confusão, isso atrapalha. A Bíblia menciona pelo menos 4 livros celestiais. O primeiro deles é chamado de livro dos vivos. Olha aí a palavra para você não se perder. O livro dos vivos. Abra lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo é facinho, segundo livro da Bíblia, hein? Acharam? O Êxodo fica logo depois de Salmos. Não, depois de Gênesis.
Em Êxodo capítulo 32, é o texto que narra o episódio triste. Moisés está no alto do Monte Sinai, Deus entrega para ele as tábuas da lei. As tábuas da lei eram 2 tábuas de pedra, é chamado de tábuas, só para a título de ilustrar aqui, né? Eram pedras, tá? Não é de madeira. 2 tábuas, 2 pedras, e o texto fala que foi escrito pelo dedo de Deus. Não é que Deus ditou e Moisés escreveu. As pedras foram escritas por Deus. Então, Moisés sabia qual a caligrafia de Deus. As tábuas eram escritas pela frente e por trás. Era assim que elas estavam. E há um momento em que Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o povo se desviou. Verso 7, olha o que diz. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depois você lê com atenção aí esse texto, tem uma palavra interessante aí, não é? Qual é a palavra que você destacaria nesse texto? Desça. Desça é uma palavra interessante, mas tem outra. Interessante, né? Ele falou para Moisés: desce porque o teu povo. Não, mas não é o seu. Não, o teu, Moisés. O teu povo. Depois ele fala assim: o povo que você fez sair do Egito. Ele joga para Moisés e fala assim: ó, esse povinho que você tirou de lá, desce, o teu povo, e que você tirou do Egito, não fui eu que tirei do Egito, não foi Deus. Ele falou: você, Moisés, que tirou. E ele fala: desce lá. Que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa te desviou do caminho que eu havia ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e adoraram e sacrificaram. E dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que eu me acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Deus disse: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. E ele mandou Moisés descer. Quando Moisés se prepara para descer, ele fala: não, Moisés, faz o seguinte, não desce não. Sai da frente, eu vou descer em ira, em fúria sobre eles. Eu vou acabar com eles. E depois, só de você, eu vou começar um novo povo de novo. Aí Moisés vai interceder. Verso 11. Moisés suplicou ao Senhor: por que se acende a tua ira contra o teu povo? Aí Moisés fala: não, Senhor, não é meu, não, é teu povo. Que tu tirasse da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa. Porque hão de dizer os egípcios: com mau intento os tirou. E aí há um diálogo aí todo. Moisés fala: por favor, não faça isso. Verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia a fazer. Arrependeu aí, se quiser marcar na sua Bíblia, a palavra entristeceu. Deus não se arrepende, Ele não é homem, que nós só se arrependemos de erros. É uma linguagem antropomórfica para dizer o que Deus sentiu. Tristeza de um arrependimento. Ele para. E voltando-se, verso 15. E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas em ambas as bandas, ambos os lados, de uma outra banda escritas. As tábuas eram obras de Deus e a escritura era a escritura de Deus esculpida nas tábuas. Deus, o próprio Deus escreveu. Moisés começa a descer do Monte Sinai e no meio da descida ele encontra com Josué. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, Josué disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Josué fala assim: Moisés, vamos descer porque o povo está sendo atacado, está tendo guerra. Vocês podem imaginar, para os dois falarem que é grito de guerra, lá embaixo estava um grito tão grande que ele fala assim: o povo está sendo massacrado. E aí Moisés diz: não. Verso 18: não é gritos de vencedores, nem alarido de vencidos, mas o que eu ouço é cânticos, são músicas. Moisés vai descer. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e acendeu-se a ira. Ele fala para Deus: Deus não se ira, mas Moisés se ira. E arrojou as tábuas e quebrou aos pés do monte. Olha o que Moisés fez, ele pega as tábuas que Deus acabou de escrever, ele taca tudo no chão. Tum, as tábuas quebram. Ninguém mais pode ler o que Deus escreveu. E o texto fala assim: logo que se aproximou, ouviu danças, verso 20. Então pegou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, reduziu ao pó e espalhou a cinza sobre a água e deu aos filhos de Israel para beber. Vocês querem esse Deus? Ele dissolve aquele Deus. Lembra que é um Deus feito era madeira, depois revestida por ouro, não é? Alguns entendem que era assim. Ele torna aquilo pó, joga na água e faz as pessoas que adoraram beber aquilo. Então, bebam o seu Deus.
Depois perguntou Moisés a Arão: o que este povo te fez para que você trouxesse sobre ele tamanho pecado? Por que ele está brigando com Arão? Porque foi Arão que esculpiu o bezerro. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é propenso. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que tem acontecido. Então eu lhes disse que quem tem ouro tire. Deram-me e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. É assim que está na sua versão mesmo? É isso? Arão pegou o ouro, jogou no fogo e apareceu um bezerro? Vocês acreditam nessa versão aqui? Moisés, que eu ia fazer, Moisés? O pessoal me trouxe ouro, eu peguei o ouro, joguei no fogo e apareceu um bezerro. É descabido o negócio aqui. Arão está tentando dar uma acomodada, não tem jeito. Vocês sabem que é por causa desse episódio que o povo de Israel parou de usar brinco? Depois você tem que ler, fazer as conexões. Deus falou: nunca mais os teus filhos usarão argola na orelha, nem no nariz, nem nada. E o povo de Israel parou, porque eles tiraram as joias do nariz, piercing. Na época era o piercing mesmo. Tiraram tudo e queimou, fez o bezerro. Aí Deus falou: agora não vão usar mais joias. Ah, então a igreja não pode usar joias? Esse é o desdobramento? Quem está com brinco aqui hoje está em pecado, é isso? Para com isso, é bobagem, tá bom? Isso será para os judeus, algo que Deus selecionou para eles. Nós não somos Israel, não tem nada a ver conosco. Não dá para explicar tudo, queridos. Não dá. Leitura de texto bíblico para mim é um desafio. Mas tudo bem, Deus falou para Moisés: Moisés, o povo está envergonhado, tal. Moisés intercede pelo povo, olha o que acontece. No dia seguinte, verso 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, Senhor, o povo cometeu grande pecado, fazendo deuses para si. E Moisés pede perdão em nome do povo e diz: agora, pois, perdoa o pecado do povo. Pois se não o fizeres, risca-me, peço, do livro que escrevestes. Entenderam aí? Moisés falou assim: se o Senhor não vai perdoar o povo, eu quero fazer um pedido. Então risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. É o livro da vida? Não. Esse é chamado o livro dos vivos. O livro dos vivos, Moisés está pedindo assim: se o Senhor não perdoar o povo, eu tenho um pedido: mata, tira a minha vida. Riscar do livro dos vivos é matar alguém. Nós temos isso na nossa sociedade? Temos. Você tem um registro no cartório dos vivos. Quando a pessoa morre, você leva a certidão de óbito e a pessoa é riscada do livro dos vivos. Sabia disso? Você não pertence mais. Se alguém jogar seu CPF, não consta mais do livro dos vivos. Isso aí continua existindo. Então esse é o primeiro livro. Deus tem um livro que tem o nome de todo mundo que está respirando e andando aqui. E quando Deus se desagrada de alguém, ele vai lá e risca. Desagrada no sentido assim: se ele quiser punir, ele tira. Ou então a pessoa vai morrer, independente do que for no dia certo. Olha o que ele diz no verso seguinte: então disse ao Senhor, verso 33, Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E se você continuar a ler aí adiante, você vai perceber que Deus vai matar mesmo as pessoas. Moisés vai mandar as pessoas pegarem espada, vai falar: quem é do Senhor fica desse lado, e aí vem um grupo, fica com ele fala assim: os levitas, peguem espada, agora vocês passem pelo arraial e matem, cada um de vocês, matem os seus irmãos, suas irmãs, qualquer pessoa que adorou o bezerro. E ele sai matando. Ok? Então, riscarei do livro todo o que pecar contra mim. Deus tem um livro? Tem, o livro dos vivos. Tranquilo? Guarda isso para não dar confusão. Moisés não pediu: me tira do livro da vida. Ele não falou: quero para o inferno. Ele não falou isso. Ele falou: se o Senhor não perdoar o povo, eu não quero mais continuar vivendo. Me mata. É isso que ele falou. Existe um segundo livro na Bíblia, um livro celestial chamado o Livro dos Dias, onde é registrado os dias e ações. Salmo 139. Salmo 139 é um salmo interessante. Salmo que fala bastante sobre a onisciência de Deus. Davi está escrevendo esse salmo e olha o que Davi diz. Quando ele chega no versículo 16. Davi está falando da sua formação.
Ele ainda é um embrião no ventre da sua mãe. Davi não estava formado. As partes do corpo, elas começam a se formar devagar. Você tem o cérebro, o coração, e depois vai expandindo. E olha o que Davi diz assim. Versículo 13. Pois tu me formaste, ou tu formastes o meu interior. O Senhor me teceu no seio da minha mãe. A palavra tecer, se você quiser gravar na sua Bíblia, é linda. Ele está falando de alguém que realmente costurou. O Senhor é alguém que está fazendo tricô. Tricô que é 2 agulhas? Então, ele falou, o Senhor está me tecendo. Eu sou uma peça única. O Senhor não tem um molde que ele fica uma fábrica fazendo tudo igual. Ele tece. E ele falou, o Senhor estava me formando no ventre da minha mãe. E o que ele fala? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. As suas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Para o homem da antiguidade isso era mais fantástico ainda. A gente quer ver uma gestação, vai lá, tem ultrassom 4D, vê tudo, é lindo. Na época lá não tinha. Eles falavam, como é que a criança é formada no ventre? Eles ficavam intrigados. E Davi falou, o Senhor me teceu de modo assombroso. Eu não sei o que é. Verso 15. Os meus ossos não foram encobertos. O Senhor fez o meu esqueleto. Quando no oculto eu fui formado e fui entretecido nas profundezas da terra, é uma linguagem para dizer assim, eu não sei como é que eu surgi no ventre da minha mãe. O Senhor me teceu ali dentro. Me costurou, foi formando. A barriga da minha mãe foi crescendo, crescendo, crescendo. O Senhor foi tecendo até que eu fiquei pronto. Isso daqui é de passagem, anotem na sua Bíblia, é a base bíblica para você ir contra o aborto. O aborto, em qualquer momento, é morte. Davi está falando, o Senhor não estava pronto. Eu não passei a ser uma pessoa quando eu fiquei pronto. Quando o Senhor deu o primeiro ponto para me tecer, ele fala, eu, Davi. Ele já atribui pessoalidade. O espírito de Davi foi dado a ele. Muito bem, fala assim, 16. Os teus olhos me viram ainda substância informe. Todos estão assim ou tem outra versão? O Senhor me viu antes de ter nascido, outra versão. O Senhor me viu quando era embrião. Na minha versão diz exatamente, o Senhor me viu quando eu era uma substância em formação. Eu era lá, sei lá o termo a gente dizer, é um zigoto. Eu estava me desenvolvendo. E ele falou, era eu. Não podia. Posso tomar pílula no dia seguinte? Não, não pode. É aborto. Eu posso tomar certas pílulas? Depende da pílula, é abortiva do mesmo jeito. Davi está dizendo, não faça isso. Porque Deus pode estar formando alguém e você vai lá e mata. É homicídio aos olhos de Deus. Não dá tempo de defender isso aqui, mas olha o que ele fala assim. Quando eu era uma substância informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Nossa! E o texto diz mais. E cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus tem um livro, que é o livro dos vivos. Quando ele risca, a pessoa morre. Acaba, o fôlego de vida termina. E tem um livro, que é o livro onde estão registrados os dias. As ações ali, há um mistério, embora eu acredite completamente, tranquilamente, que Deus registrou, Deus controla todas as ações da minha vida, todas, até os pecados, todos, sem se tornar pecador. Como ele faz isso? Eu não sei. Mas o texto aqui está falando para Davi, eu era uma substância, o Senhor escreveu todos os meus dias. Deus escreveu o dia que Davi ia matar Urias? Sim ou não, à luz do que ele está falando aqui? Deus escreveu o dia que ele adulterou com Batseba? E a culpa é de quem? A culpa é de quem? De Davi. Não, mas não foi Deus que escreveu? Foi. E quem é culpado? Davi. Pastor, eu não entendo. Eu também não. Você entender, me explica, porque eu não entendo. Mas está aqui. Todos os dias. Então tem um livro em que Deus registra os dias. Alguns dizem aqui que nesse versículo Deus não está dizendo que ele registrou cada ação, mas que foram escritos a totalidade de dias. Ou seja, Davi, você vai viver tantos anos, 80 anos. Deus escreveu a quantidade de vida. E aí Davi, e isso é verdade, o objetivo aqui é escrever também a quantidade de vida. Ninguém morre antes do tempo. Você não morre fora do dia que Deus estabeleceu. Na sua versão está, cada um deles foi escrito e determinado. É assim que está na de vocês? Ordenado. Foi estabelecido, ordenado, determinado. Então Deus falou, você vai nascer aqui, Davi, vai morrer lá.
Acabou. Pastor, se isso é verdade, então eu vou parar de tomar remédio. Eu posso parar de tomar remédio? Pode. Eu vou morrer quando? Você vai morrer no dia que Deus estabeleceu. Mas se eu parar de tomar remédio, eu vou morrer logo. Problema seu. Vai morrer no dia que Deus estabeleceu. Tranquilo. Então, se Deus estabeleceu, eu vou pular de um prédio. Eu vou morrer só no dia que Deus estabeleceu? É só isso aí. E se eu pular do prédio? Vai morrer no dia que Deus estabeleceu. Sem problema. Tudo bem? Dá para entender isso? Eu vou entrar na frente do carro. Não faça isso. Você entrou na frente do carro? Morreu no dia que Deus estabeleceu. E de quem é a culpa? De quem? O pessoal fala comigo assim, né? De quem é a culpa? De quem morreu. Ou minha, né? No caso aí. É isso. Está escrito, você fez e a culpa é sua. E Deus continua santo e inculpável. Bem-vindo à teologia, ela é assim mesmo. Então tem um livro que registra quem está vivo. Quando ele risca, morreu. Tem um livro que registra a duração da vida. A ponto de Jesus dizer em Mateus 6, ninguém, por mais preocupado que esteja, por mais poderoso que seja, pode aumentar um côvado a sua vida. O côvado era a distância do cotovelo até o pulso. Ninguém pode aumentar 30 centímetros a sua vida. Ah, mas eu vou colocar lá e vou colocar nas máquinas. Ninguém vai prolongar a vida. Ninguém. Não, pastor, mas eu uso produto da Avon, eu tomo ômega 4, ômega 5. Pode tomar os ômega que você quiser. No dia, veja, não estou desdenhando dessas coisas. Tem um dia que você vai morrer. Agora você é responsável com que qualidade você vai chegar lá. Tudo bem? Você administra com que qualidade você vai chegar lá. Tem pessoas que chegam perto da morte e chegam lá com saúde, mas chegando naquele dia morre. E tem pessoas que vão se arrastar até chegar lá. De quem é a culpa? Da pessoa. O fato é que os dias estão determinados. E as ações também estão. Existe um terceiro livro que é o livro das obras. O livro das obras é um livro que aparece em Daniel capítulo 7, em Apocalipse 20. Abra Daniel 7, porque Apocalipse é o último texto, então fica mais fácil. Em Daniel capítulo 7... Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É só você passar rapidamente e você chega lá. Daniel vê o final da história e ele diz assim. Acharam no versículo 10. Ele fala, um rio de fogo manava e saía diante dele. Deus está num trono e há um rio passando por baixo do seu trono. Milhões, milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se o quê? Os livros. Então ele fala assim, vai ter um julgamento? Deus sentou, havia fogo embaixo do seu trono. E começaram a se abrir os livros. Que livros são esses? São os livros que registram as obras das pessoas. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Os livros, mas está registrando a obra de quem? Está registrando a obra daquelas pessoas que não andam com Deus. Mas Deus sabe o que eu faço de errado? Ele também sabe. Mas Deus não vai chegar num lugar, abrir o livro das obras e falar, entra aqui, pastor Marcos, e começa, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Por que ele não vai fazer isso? Porque a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O autor de Hebreus diz que os pecados foram perdoados e foram lançados para longe. Então Deus não vai ter um registro para depois jogar na minha cara o que eu fiz. Então esse registro de obras é um registro de obras de que Deus vai lidar com dois grupos, judeus e com os gentios que não se converterem. Tudo que as pessoas fazem de errado, tudo está sendo registrado, tudo. As suas eram registradas? Eram. Quando foram anuladas? Quando Cristo pagou por você. Aí aquilo ali pagou, resolveu. Se não, se você está me ouvindo e não é um salvo, continua anotando. Vai chegar gente lá, vai ter muito livro, vai ter uma biblioteca no teu nome, se você andar pecando. E ele vai passar e vai recompensar você por aquilo. Abra em Apocalipse 20. Finalzinho, Apocalipse 20. Apocalipse 20 fala do julgamento dos ímpios, não dos crentes, hein? Nesse julgamento que eu estou mencionando agora, só estarão presentes incrédulos. O texto diz assim,
verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e pequenos, ou seja, insignificantes e poderosos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Então Daniel e João estão vendo a mesma cena. E aí fala assim, abriram-se os livros. Da minha versão diz, ainda outro livro foi aberto. O livro? Então você já viu que o último livro é o livro da vida. Então ele fala do livro de obras e livro da vida. O livro de obras foi aberto, no último tribunal foi aberto. E aí o texto diz aí, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito aonde? Nos livros. Que livro? O livro das obras. Das obras. Todos os incrédulos do mundo serão julgados com base aqui, ó. Livro das obras. E aí o texto termina dizendo assim. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E então ele menciona o último livro, o livro da vida. O livro da vida é o registro das pessoas que foram salvas, que receberam perdão de Jesus. Esse é o livro da vida. Confuso, gente? Tentei fazer o mais didático possível. Dos vivos, tira, para de viver, para de respirar, morre, cai e vai ser enterrado. Livro dos vivos. Livro das ações, Deus registrou quanto tempo de vida e o que as pessoas irão fazer. Livro das obras, Deus está anotando tudo de errado que as pessoas estão fazendo. Os ímpios naquele dia serão julgados com base aqui. Vou dar um exemplo. Hitler, neste dia, no dia do juízo, olha, veja que o texto é igual, Apocalipse 20 é o mesmo. Hitler será chamado, e a pessoa vai falar, Adolf Hitler, vai se aproximar, e vão abrir os livros do que Hitler fez, e vai ser lido. Tudo. Todos os erros que ele fez. Tudo de perverso e terrível que Hitler fez. No final, depois que ele for lido tudo que ele fez, ele não é lançado no lago de fogo. Antes de ser punido, Deus pergunta assim, olha, nós vimos tudo que está escrito aqui. Faz o seguinte agora, procura se o nome dele está no livro da vida, porque se o nome estiver no livro da vida, tudo isso que ele fez é perdoado. Então é olhado o livro da vida e o texto fala, e se o nome não foi achado no livro da vida, ele foi lançado na condenação. Então o que é importante para nós? Volte para Apocalipse 3 e nós terminamos. Agora eu quero que você guarde aí por que Jesus vai falar isso para a igreja de Sardes. O vencedor será vestido com vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Os crentes na época de Sardes enfrentavam a seguinte situação. Os crentes fiéis. Quem era fiel a Deus, quem se mantinha fiel, era punido por Roma. Lembra que eu falei que Roma não perseguia, os judeus não perseguiam? Mas havia um grupo seleto que obedecia a Deus. E quando obedecia a Deus era perseguido. Sabe qual era a punição? O nome da pessoa era riscado. Olha só, preste atenção. O nome da pessoa era tirado da lista de pessoas que tinham privilégios. Então, os crentes de Sardes tinha status de cidade romana. E a pessoa falava, você não quer adorar César? Tinham crentes que adoravam, sem problema. Continuavam estando na lista VIP. Podiam transitar, podiam vender, podiam sair. Mas tinha um outro crente lá chato, que era fiel a Jesus. E não fazia isso, eles iam lá e tiravam o nome da pessoa. Falando, você não pode mais vender, você não pode fazer isso e aquilo. Eu vou tirar o seu status, o seu privilégio. E aí Jesus fala assim, não se preocupe. Estão tirando o seu nome? Mas saiba que eu jamais tirarei o seu nome do livro da vida. Eles podem excluir você da listagem que quiser desse mundo. Não se preocupe. Porque é uma listagem da qual você nunca vai ser tirado. Importante saber isso ou não? Você vai lá e a pessoa fala assim, você vai numa festa, a pessoa vai falar, desculpa, seu nome não está aqui, você não pode entrar. Por quê? Porque você é crente. Tá vendo aqui tem um monte de privilégio. Você não vai participar. Por quê? Porque você é um crente de Jesus. Se afasta. Então você é excluído socialmente, no caso dos crentes Sardes, porque você era fiel. E Jesus falou assim, mesmo que tirem o seu nome e massacrem você, lembre-se, eu nunca tirarei o seu nome da lista que importa. Há uma lista e é a maior honraria ter o nome ali. Saiba do seguinte, viva feliz dizendo assim, eu te louvo, Senhor, porque dessa lista ninguém pode me tirar. Privilégio ou não?
Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 e falou: vão, eu sempre estou andando com vocês, mas dessa vez eu não vou. E ele juntou os discípulos de 2 em 2 e mandou grupos de quase 70. Os discípulos foram e voltaram. Quando voltaram para Jesus, eles estavam irradiantes de alegria. E eles disseram: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Os demônios se submeteram a nós, o Senhor nem estava junto, e nós falamos, os demônios obedeceram. Senhor, nós curamos pessoas no teu nome. E eles estavam, gente, cheios de alegria. E Jesus imediatamente corrige isso. Eles estavam contentes porque falaram: nós temos poder. Jesus falou assim: não. Antes de ficar feliz por isso, vocês deveriam ficar felizes. Mais felizes vocês deveriam estar, porque o nome de vocês está no livro da vida. Talvez você esteja sentado aqui e fale: eu não tenho nada. Eu tenho problema, eu tenho dor nas costas. Eu tenho isso, tenho aquilo. O seu nome está no livro da vida? É isso que importa, está lá. Não importa o que aconteça aqui, o seu final é feliz. Mas olha, eu estou passando por problema com meus filhos, no casamento, eu tenho isso. Pode chorar o quanto você quiser. Jesus vai olhar para você e falar assim: o seu nome está no livro da vida? Ou você quer trocar? Quer ter a glória desse mundo? Quer ter saúde, dinheiro, festa? Quer fazer tudo? Mas seu nome não está lá. Você trocaria? Quer fazer uma troca? Bendito seja o Senhor. Eu me alegro quando eu levanto para mim e falo: Senhor, meu nome está lá. O meu nome está lá. O que vai acontecer aqui? Se eu tropeçar, se eu fracassar, o meu nome está lá. Haverá um dia que alguém abrirá o livro e vai chamar o meu nome e falar: não, o nome do pastor Marcos está no livro da vida, pode entrar. E eu, não importa o que aconteceu aqui, vou entrar e falar: Senhor, e com lágrimas nos olhos, falando: bendito Senhor que escreveu o meu nome com seu sangue. E ninguém pode apagar, porque se pudesse o diabo apagaria. Então quando você começar a pensar: minha vida é difícil, lembra, fala: meu nome, eu sei onde está meu nome. E alguém fala: você não presta? Fala: não, eu posso não prestar, mas meu nome está lá. Meu nome está lá. Viva, celebre o poder da segurança de estar escrito nesse livro. Preciso terminar aqui. Jesus, eu vou terminar porque eu não vou voltar mais nisso, tá? Eu vou para outra igreja. Pelo contrário, Jesus fala: além de eu não apagar o seu nome, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos santos anjos. Outra honraria. Jesus, as pessoas eram tiradas da lista pelos romanos, pelos judeus, e Jesus fala: não, mas não se preocupa não, eu vou confessar o seu nome. Sabe, imagina Jesus chegando diante do Pai e fala: Pai, aqui chegou, olha, esse crente aqui, esse aqui é meu filho fiel. Que honraria ouvir isso, hein? As palavrinhas mágicas que todo crente deveria ouvir do Senhor, esperar ouvir do Senhor: entra, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não importa se você é idoso, se importa o que você foi aqui, se o seu nome está no livro da vida, ele vai confessar você. Agora, preste atenção. De novo, isso aqui não é para todo mundo. Ele está falando de pessoas que andaram, um grupo pequeno, que não se contaminou, manteve fidelidade. Jesus falou: você vai andar de branco. Não tenha medo, o seu nome não vai ser tirado do livro da vida. Não pode, mas só para você saber, nunca isso aconteceria. E por último, eu vou confessar você diante das pessoas, diante do meu Pai, e as pessoas saberão que você foi honrado. Todos vão ser confessados diante do Pai? Não. Jesus ameaça também em Mateus 10, dizendo: aqueles que me negarem aqui, eu também negarei diante do Pai. Eu agora não tenho tempo de explorar, mas há crentes que serão envergonhados naquele dia. Você já negou Jesus alguma vez? Já ficou com vergonha de Jesus? Não vou falar não, que vergonha. Ele sabe disso. E ele fala: aqueles que agem assim comigo, eu também retribuirei isso quando chegar aquele momento. Algo a se preocupar. O texto termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para terminarmos, queridos, não importe quão só estamos na luta diária contra o pecado, Jesus vê e sabe do nosso esforço por ficar limpo. Não desista. Um grupo pequenininho. Eu sei o teu nome, continua firme. 2. Ser honrado por Jesus será melhor que a maior honraria que o mundo possa oferecer. Com quem você vai caminhar no final da história? Lembre-se, um privilégio de honra prometido. E por fim, por causa de Jesus você será retirado de muitas listas VIPs deste mundo, mas o salvo nunca será retirado do livro da vida. Escolha em que lista, em que listagem o seu nome vai estar. Vamos orar.
Pai Santo, conhecedor das nossas limitações, dificuldades, nós queremos pedir perdão porque muitas vezes nós nos apegamos a tantas outras coisas que julgamos importantes. Nós queremos ter isso, ter aquilo, queremos ser aliviados desse ou daquele problema, queremos que a nossa vida passe por um tempo de só tranquilidade, e essas coisas não são erradas, Senhor, mas nós nos esquecemos que o céu não é aqui, e o nosso nome, não importa quanto as pessoas zombem, não importa quantas pessoas menosprezem, nosso nome está no livro da vida. Se nós confessarmos a Jesus, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, então o nosso livro, o nosso nome estará naquele livro e ninguém, não há poder do mundo que pode tirar. É a maior honra, é a maior segurança que uma pessoa pode ter o nome gravado pelos séculos dos séculos como alguém salvo. Ajuda a sua igreja a entender o privilégio que é isso. Bendito seja o Senhor que pagou o preço em nosso lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos terminar o nosso